Eu quero rapidamente falar um pouco dessa peça, né? A gente, normalmente, quando a gente pensa em transmitir alguma mensagem através do aniversário do ID, a gente sempre pensa em coisas que, infelizmente, nós vivemos, né? Realidades que fazem parte com a nossa própria vida. E essa peça, particularmente, é uma das peças que ela é um pouco diferente dos outros tons que a gente já tratou aqui, mas ela não deixa de falar sobre algo que é crucial, principalmente nos dias de hoje, que é o tempo. O tempo que nós vivemos os nossos dias e que, pior ainda, não só vivemos como na peça a gente retrata, ficamos constantemente tentando acelerar o tempo. Eu não sei se você, e eu imagino aqui que todos, mas eu não sei se você está acostumado a estar conectado numa rede social, em alguma coisa. Você vai perceber que quase tudo que nós fazemos hoje, nós não temos paciência. Se o vídeo não te agrada, você passa para o próximo. No YouTube, se você vai ouvir um podcast, você vai ouvir alguma conversa, algum vídeo, você acelera no 2x. Áudio no WhatsApp, então, meu irmão, nem precisamos falar. Se bem que tem alguns áudios de uns 10, 15 minutos que o pessoal manda e tem que acelerar mesmo, quando a gente ouve. Mas a verdade é que nós estamos sendo consumidos a cada dia por uma cultura que tenta acelerar as coisas constantemente, que tenta acelerar a nossa vida constantemente. E fazendo um contraponto com essa realidade que a gente vive, há um salmo que diz: entrega o teu ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E isso é tão importante porque a verdade é que quando a gente tenta acelerar o nosso tempo, quando a gente tenta tomar o controle das coisas na nossa mão, a gente, sem perceber, está tirando o controle da mão do Senhor. Nós deixamos de confiar no cuidado e na provisão de Deus. Se você olhar para toda a história que é contada através da palavra de Deus, você vai ver que inúmeras vezes Deus permitiu que o seu povo ou que personagens da Bíblia passassem por tempos onde nós talvez, se estivéssemos passando, também não entenderíamos. Deserto, tempestade, situações complexas. Mas a verdade é que todos os tempos, todas as etapas, todos os episódios da nossa vida nos moldam à medida de algo que Deus quer fazer na nossa vida. Você já deve ter ouvido uma frase que muitas vezes nós mesmos pregando aqui, sempre dizemos que às vezes o capítulo difícil da sua vida é um capítulo importante para te lapidar, para aquilo que você precisa viver no futuro, porque Deus nunca dá algo pronto, Deus nunca dá algo maduro para alguém que ainda não está maduro. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida e olhar principalmente para o tempo, para as coisas que nós fazemos e entender se nós estamos sendo consumidos por essa cultura da aceleração, por essa pressa que revela, na verdade, nós tentando tomar o controle das coisas na nossa mão, ou se estamos permitindo que o Senhor seja aquele que controla a nossa vida, ou se estamos permitindo que o Senhor dê o tom da nossa vida, ou se estamos até mesmo desfrutando até dos momentos difíceis, porque sabemos que se confiamos no Senhor, tudo está sob o controle daquele que pode todas as coisas. Nós não precisamos ter medo de provação, nós não precisamos ter medo de tempestade, não precisamos ter medo de falta, de escassez, nada disso, porque nós confiamos no Senhor Todo-Poderoso. Mas há um salmo também que eu gostaria de compartilhar rapidamente com você, que nos ensina um pouco dois princípios importantes sobre o tempo, e eu talvez considero o meu salmo favorito. Se você puder colocar aí para mim, Salmo capítulo 1, você não precisa abrir, só acompanha aqui comigo no telão. Salmo capítulo 1 fala exatamente sobre isso, fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha só, volta no versículo 5, por favor.
você percebe que o texto no começo dos textos, dos versículos que nós lemos, no primeiro versículo ele começa falando sobre algo que muitas vezes a gente tenta acelerar o tempo buscando, que é a felicidade, que é a realização, que é a satisfação. O texto ele começa dizendo como é feliz. E aqui o como é feliz, se você é mais antigo de igreja igual eu, a gente lia naquelas versões às vezes mais complexas, que dizia bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Mas o interessante é que esse bem-aventurado, esse como é feliz que a palavra está dizendo, não é uma felicidade pequena, não é uma felicidade que passa com as coisas que acontecem, não tem a ver com um prazer momentâneo, pelo contrário, é uma felicidade plena, é exatamente a felicidade que mesmo passando em tempestade, a gente pode cantar, vou passando pela prova dando glória a Deus. É essa felicidade que o Senhor nos proporciona. Mas é interessante que essa busca, muitas vezes, a gente tenta através da aceleração do tempo e dos processos da nossa vida, chegar nisso. E é interessante que no versículo 6, no final, a última frase, a primeira e a última frase, ele diz: e ele prospera em tudo o que faz. Eu digo que talvez o segundo motivo pelo qual as pessoas tentam muitas vezes acelerar as coisas, é exatamente buscando prosperidade. Se você já trabalha no mercado de trabalho, você sabe que se tem uma coisa que infelizmente o ser humano muitas vezes cai, é tentando buscar atalhos que podem aparentemente trazer uma prosperidade mais rápida. Muita gente tentando fazer um ganho a mais e rápido, se enfiando em jogo. E a gente nem precisa dar muitos exemplos aqui. Mas a verdade é que o texto então ele traz duas buscas que para nós hoje em dia parece que está falando de mim e de você. Mas aí é interessante que o texto ele traz muitos ensinamentos, mas eu quero destacar dois apenas. O primeiro deles está lá no versículo 2, que diz a seguinte coisa. Cadê? Versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Às vezes nós temos dificuldade de confiar no tempo de Deus. Às vezes nós temos dificuldade de entender o processo de Deus na nossa vida, porque nós ainda não colocamos a nossa satisfação na palavra do Senhor. Porque às vezes a gente ainda está tentando buscar satisfação em outras coisas. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina que o que blinda o nosso coração, o que blinda a nossa mente, o que blinda o nosso entendimento dessa cultura de aceleração, das propostas que o mundo faz, das propostas que Satanás faz para a nossa vida, é exatamente nós temos uma consciência, e mais do que uma consciência, uma satisfação na palavra do Senhor. Porque quando nós temos satisfação na palavra do Senhor, nós conseguimos entender que aquilo que nós estamos vivendo faz parte do plano de Deus, e aí eu confio e descanso. Há um outro texto que diz exatamente isso: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. O texto está te dizendo, deleita-te não é para qualquer um. Deleitar-se é alguém que faz com quem tem intimidade, com quem tem relacionamento, com quem tem vida na vida. E se nós não tivermos isso com o Senhor, nós provavelmente seremos consumidos pela agenda do mundo, a agenda do diabo e muitas vezes a agenda nossa mesma. Porque não temos a satisfação na palavra do Senhor, não somos blindados na palavra do Senhor. Tem muita gente que está passando por dificuldade e ainda não entendeu o processo. Não é porque Deus ainda não falou, Deus ainda não respondeu, não é porque Deus está fazendo algo exclusivo seu, não. Às vezes o que nós estamos passando está escrito na palavra, a gente só não sabe como acaba porque ainda não estamos debruçados sobre ela. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que para nós temos o nosso coração blindado, para nós temos essa confiança fixa no Senhor, para nós temos essa vida inabalável no Senhor, para nós conseguirmos de fato entregar tudo na mão do Senhor, confiando que Ele está fazendo, Ele já fez e Ele ainda vai fazer. Começa com alguém debruçado na palavra de Deus. Mas há uma segunda coisa que esse texto nos mostra, que está no versículo 3. Coloca aí, por favor.
Diz assim, ó, ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. E aí diz, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. O fruto, ele vem no tempo certo, você repara isso. É o tempo de Deus, é isso que nós estamos falando. Melhor do que isso, é saber que as folhas nunca vão murchar. Melhor do que isso, é saber que eu vou encontrar a felicidade que Deus me promete no próprio Salmo. Melhor do que isso, é saber que nós podemos prosperar em tudo que faz. E aqui não tem a ver com financeiro, tem a ver com vida, com a prosperidade de vida. Mas é interessante que a segunda coisa que o texto nos compartilha é que isso acontece com quem está no lugar certo. Por isso que o texto diz, ele é como árvore plantada à margem de águas correntes. Essa água corrente, eu tenho a convicção que mais para frente, lá em João, numa conversa entre Jesus e uma mulher samaritana, ele mostra para a gente quem é essa água. Ele fala, eu sou a água da vida. E aquele que beber de mim, jamais terá sede. A margem de águas correntes. Eu tenho convicção que Deus está dizendo para a gente, olha, tem muita gente que está sofrendo aceleração, que não está vendo a coisa acontecer na vida, porque está se permitindo estar longe de Jesus, porque está se permitindo estar longe das águas correntes, porque está como árvore plantada em solos onde nunca vai ser fértil, porque está como árvore plantada onde o solo é ruim, porque está plantado em lugares onde não tem nutrientes, está plantado onde a vida não nasce. Mas o Salmo nos convida, além de nós termos uma vida na palavra, além de nós recebemos todas as bênçãos que Ele promete, nos convida a fazer uma reflexão. Será que eu estou como uma árvore plantada à margem de águas correntes? Será que a minha vida de fato tem estado perto do Senhor Jesus? Será que eu posso dizer que no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, no meu trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer ambiente onde você estiver, ou que você frequenta, ou que você faz parte, será que você pode dizer que ali é o lugar onde o Senhor tem para você? Tem muita gente que às vezes faz tempo que não vem na igreja, veio aqui hoje, assistiu uma peça de teatro, nem achou que vinha um pastor chato aqui falar. Mas a verdade é que o Senhor hoje nos incomoda e nos chama a fazer uma reflexão. Qual ambiente que eu tenho estado? É no ambiente de vida que há em Jesus, dessa água da vida que tira a minha sede? Ou é em qualquer outro ambiente? Como é que está a minha vida com relação ao conhecimento do Senhor através da palavra? Será que eu tenho sofrido simplesmente por não conhecer? Ou eu tenho sofrido por abreviar o tempo, tentar tomar o controle das coisas, porque ainda estou no ambiente errado e nas coisas erradas? Porque eu creio que assim como eu, você, nós não vamos ser hipócritas aqui. Nós queremos receber as bênçãos que a palavra de Deus nos promete. Quem aqui quer ser bem-aventurado? Quem aqui quer ser feliz de verdade? Uma felicidade que não passa por qualquer coisa. Quem aqui quer que as suas folhas, a sua vida, não murche nunca? Quantos aqui gostariam de olhar e dizer, olha, independente de qualquer coisa, eu tenho uma vida próspera? Eu creio que a maioria de nós aqui. Mas eu te convido nessa noite a fazer essa reflexão. Porque o tempo, ele só revela na verdade. Às vezes a gente tentando tomar o controle. Mas o Senhor nos chama hoje a essa reflexão. Como é que está a minha vida na palavra? Como é que está a minha vida com os ambientes onde eu estou? E eu quero orar por nós nessa noite, amém? Se você puder, fique em pé por gentileza. Olha só, eu tinha dito para todo mundo aqui, tinha falado assim, ó, talvez Deus esteja te chamando para começar essa jornada aqui hoje.
Mas depois eu quero orar por pessoas que hoje talvez se encontram em ambientes errados, mas que hoje escuta a voz do Senhor, não a minha voz é feia, mas escuta a voz do Senhor dizendo: ei filho, você pode estar andando ou vivendo em ambientes errados, mas a boa notícia é que a água, o solo, a margem ainda está no mesmo lugar. É só chegar de volta e colocar as suas raízes ali. Feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Pai, como nós refletimos aqui através dessa linda peça, Senhor, como nós refletimos aqui também e principalmente através da Tua palavra, Senhor. Há uma cultura hoje em dia tentando acelerar as coisas. A paz de vivermos os processos do Senhor no tempo certo. E quando isso acontece, Senhor, quando nós somos consumidos por essa velocidade, por essa cultura de aceleração, Deus, muitas vezes nós pegamos o controle que deve ser apenas do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de confiar no Senhor e tomamos esse controle para nós, de forma que a gente acaba fazendo tudo errado. Oh Deus, olha para nós nessa noite e traz para nós o entendimento de que nós podemos, como diz aqui na palavra que nós lembramos, podemos entregar tudo ao Senhor, podemos confiar no Senhor, podemos descansar no Senhor, porque o tempo do Senhor é perfeito em todas as coisas. Não nos permite, Senhor, tentar achar atalhos, não nos permite, Senhor, tentar achar formas de acelerar as coisas na nossa vida. Não, Senhor, abre os nossos olhos para aproveitarmos os processos do Senhor, ainda que difíceis. Abre os nossos olhos para vermos até mesmo as belezas que há no deserto, Pai. Mas não, Senhor, não nos permite sermos tomados por essa cultura e tirarmos o controle que é da nossa vida das mãos do Senhor. Mas sobretudo, Senhor, a Tua palavra nos ensina de que há duas maneiras, Senhor, de nós nos protegermos disso tudo. E a primeira, Senhor, como nós falamos aqui, é sobre alguém que Te conhece verdadeiramente. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite por todos aqueles que têm vivido uma vida, Senhor Jesus, que estão passando por dificuldades e ainda não entenderam os processos porque não Te conhecem ainda pela Tua palavra. Pai, nos gera, como diz no Salmo, nos gera uma satisfação na Tua palavra. Gera em nosso coração um desejo pela Tua palavra. Gera em nosso coração uma fome pela Tua palavra, uma fome pelo Senhor, de forma que nada, Senhor, nada, nenhuma situação, nenhum deserto, nenhuma tempestade, nada, Senhor, possa vir roubar a nossa paz, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra há de completá-la ainda na nossa vida, Deus. Esse é o Senhor Jesus. Oh Pai, nos ajuda, Senhor, a ter as nossas mentes protegidas no Senhor. Não nos deixa, Pai, errar tomando o controle da mão do Senhor. Pai, nós não queremos ser consumidos por ansiedade. Não queremos ser consumidos, Senhor, pelo medo do que vai ser, não, Senhor. Queremos ser cheios de confiança de que o Senhor é quem cuida da nossa vida. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma segunda oração e eu queria fazer um convite para você. Eu tinha dito que eu não faria, mas eu sinto no meu coração de fazer. Se você puder, feche seus olhos onde você estiver agora. Não se preocupa com ninguém aqui. Mas eu sinto no meu coração de que há pessoas que o Senhor nessa noite está chamando de volta. Está dizendo: olha, você se permitiu estar em ambiente que não é para você, mas hoje eu te chamo de volta à margem de águas correntes, o lugar onde a água viva, que é o Senhor Jesus, o lugar onde Ele flui. E de uma maneira muito corajosa agora, independente da tua idade, independente de quem você é, independente de onde você veio, eu gostaria de convidar você a sair do teu lugar e vir até aqui como um ato de coragem, dizendo para o Senhor: Pai, nessa noite eu decido ir para o ambiente que o Senhor quer que eu esteja. Nós vamos cantar uma canção aqui, e enquanto nós estamos aqui cantando, se Deus está falando com você,
não sou eu, mas se o Senhor está falando com você, eu quero te convidar nessa noite, num ato de coragem, de dizer: Senhor, hoje as minhas raízes serão plantadas à margem de águas correntes, porque eu não quero mais ter sede, eu não quero mais passar pelo deserto sem saber de que as minhas raízes estão no solo fértil do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos chama hoje a um convite, a estarmos na sua presença, a estarmos aonde o Senhor está. Se o Senhor está falando com você, meu irmão, não tenha vergonha, não tenha medo. Enquanto nós cantamos, sai do teu lugar e nós vamos orar por você, porque o Senhor está fazendo algo nessa noite aqui, em nome de Jesus. Vamos cantar. E faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem reinar em mim. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem reinar em mim. E faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui diante do Senhor, Pai, que como a Tua palavra diz, que os Seus olhos se voltam sobre nós, Pai, que em nome de Jesus, apenas os olhos do Senhor estejam sobre cada coração aqui neste altar, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor hoje os receba, Senhor Jesus, e comece de novo, Senhor, a um processo de colocar tudo em ordem, cada coisa no seu devido lugar, mas sobretudo de começar a firmar raízes no ambiente certo, no solo certo, que é o Senhor Jesus. Que aquele que estava, Senhor, passando por uma fase sem saber onde estava e as coisas, Pai, que em nome de Jesus hoje haja a convicção de que estão agora próximos do Senhor, estão, Senhor, enraizados à margem da água viva que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que em nome de Jesus nenhuma condenação, nenhuma acusação de Satanás, Senhor, que absolutamente nada que, Senhor Jesus, possa acusá-los de terem estado em ambientes errados, Senhor, que nada disso tenha poder sobre as mentes e os corações aqui, Senhor, mas que apenas a doce voz do Senhor que diz: bem-vindo, filho, agora você está no lugar certo, seja a única voz ouvida. Que sobre cada pecado arrependido haja perdão e graça nessa noite, e que o poder do Teu Espírito Santo se manifeste, Senhor, trazendo santificação, trazendo graça e a convicção de que hoje estão no ambiente certo, no lugar certo, no solo certo. Nós oramos, Pai, crendo de que o Senhor hoje os chamou neste lugar. Não fomos nós, Pai, não foi a minha voz aqui, foi a voz do Senhor Jesus.
E é por isso que nós oramos, Pai, com essa certeza e agradecimento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só, você que está aqui à frente, se de alguma maneira eu sei que eu fiz um convite para pessoas que talvez precisassem voltar para o ambiente. Mas se você está aqui à frente, ou você está aqui no templo e você ainda não fez uma oração de entrega pela primeira vez do teu coração para Jesus, e é isso que o Senhor está te chamando hoje, eu quero pedir para que você repita uma oração comigo aqui. Todos nós, vamos orar todos juntos aqui, pode ser? Então, se Deus está falando com você, ore isso com fé agora. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu confesso que eu preciso do Senhor Jesus, e de que eu não sou nada sem o Senhor Jesus. Hoje, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Apaga os meus pecados e começa algo novo hoje na minha vida. Eu me entrego e me rendo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Você que está aqui à frente pode ir voltando para os seus lugares. Eu creio que Deus fez algo extraordinário nessa noite. Amém? Glória a Deus.